Coletiva do treinador Dado Cavalcante, pergunta de Oswaldo Barreto, da rádio Andaiá FM, do site Resenha na Rede. Ele comenta: Dado, saindo um pouco da Copa do Nordeste, a Conmebol aventou a possibilidade de jogadores e comissões técnicas serem vacinados de forma antecipada. E isso inclui os clubes que vão participar de suas competições. Qual a sua opinião sobre o assunto? Bom, no momento em que vivemos, né, do ápice da pandemia, em número de contaminados e em número de mortes, acho que qualquer ser humano tem uma certa ansiedade, tem até uma condição de brilhar os olhos quando vê uma boa perspectiva de vacinação. Porém, eu também vejo e visualizo que existem outros grupos prioritários, né, que não serão contemplados nesse momento, nessa oportunidade. Eu tenho familiares, eu tenho pessoas próximas a mim, talvez com mais idade, com comorbidades ou com mais riscos de contaminação do que eu. E isso acaba trazendo uma certa reflexão em relação a essa situação. Porém, eu entendo que essa é uma condição restritamente institucional. Acho que a Conmebol é ela que deve se manifestar a respeito do assunto, assim como os seus clubes afiliados, né? É uma condição extremamente institucional e essas pessoas é que devem responder um pouco mais a respeito disso. O Alexandro Andrade ele pergunta: Dado com um calendário apertado pela sequência de jogos, será possível otimizar o tempo e conciliar correção do time e trabalhos táticos? É um cobertor curto, não dá para contemplar tudo. A evolução técnica individual é um lado que o treinador busca e a correção tática, né, coletiva é outro. Então, alguns dessas duas correntes, algumas dessas variáveis vai ficar um pouco pelo caminho, mas faz parte, é o calendário que nós vivemos e é necessário ter um pouco mais de habilidade para fazer as escolhas corretas. Manuel Nascimento Pititinga, da Transamérica, ele comenta: nos últimos jogos nós observamos que o Bahia não vem utilizando 2 volantes como no final da temporada passada. Praticamente é só Patrick, com aquela alternância entre Daniel e Tassiano. Essa mudança experimental no último jogo, além de Patrick ter outro atleta para marcar, mas dando qualidade no passe, foi pontual? Eu tenho tido, sim, nos 2 últimos jogos eu tive a oportunidade de fazer algumas experiências, porque eu sabia né, da dificuldade que nós teríamos do calendário de jogos sucessivos e da pouca possibilidade de treinamento. Então, realmente, sim, fiz testes pensando na sequência de campeonato, pensando nos jogos decisivos que teremos pela frente, da fase eliminatória de Copa do Nordeste e da primeira fase da Copa Sul-Americana. Então, adiantei sim alguma coisa em alguns jogos anteriores, fiz experiência com 2 volantes, inclusive com 3 volantes em algum momento do jogo passado contra o ABC, para a gente entender um pouco, né, as possibilidades que teremos pela frente. Raimundo Rui, da BR9 FM. Dado, o que você pode falar sobre o Juninho Capixaba? Você acha que esse atleta pode entrar de primeira contra o CRB? O Capixaba sempre teve, né, sempre teve dentro do contexto e a qualidade técnica dele é indiscutível. É um dos jogadores que sim, que estão com uma boa possibilidade de jogar. E vem atuando, né, em todas as outras partidas, com exceção da última. Mas o Capixaba vem entrando sim em jogos, vem contribuindo, vem ajudando com o melhor que ele pode. Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade News de Feira, ele faz a pergunta: Dado, alguns jogos você vem falando na coletiva sobre a busca pelo equilíbrio. E Jzô, da Rádio Metrópole FM, ele pergunta se o time já está dando resposta às suas ideias e, se não, o que você tem encontrado como dificuldade para que isso aconteça? Bom, o time tem dado sim respostas significativas em relação à ideia de jogo. Eu acho que isso não existe dúvidas, independente dos resultados das partidas. E acredito que nós evoluímos sim no equilíbrio. Os 2 últimos jogos trouxeram sim uma evolução do equilíbrio. Acho que a repetição da escalação tem também trazido benefícios para essa evolução. A minha ideia é de repetir a escalação por vários jogos e fazendo as correções, né, inerentes àquelas que eu perceba que precisam ser feitas durante os jogos e nas condições de interjogos, né, entre um jogo e outro, fazendo as observações internamente. O Alfredo Noronha, do Info Bahia: Dado, como você pretende trabalhar a mentalidade da equipe para saber lidar com 2 competições,
já que serão jogos final de semana e meio de semana? Vai ser uma condição bem extrema sobre a sequência de jogos, competições diferentes, e a tônica nossa aqui é pensar no próximo, pensar sempre no próximo jogo. Hoje o nosso foco está todo voltado para o CRB. A gente discutiu, passamos a semana trabalhando em cima do CRB e só depois do confronto contra o CRB é que pensaremos na Copa Sul-Americana. Dida Negrão, da Rádio Regional de Serrinha. Dado, o Bahia vem fazendo contratações em posições importantes. É isso que o time precisa para pegar confiança e também ganhar jogos e confiança do torcedor? É isso. A nossa equipe, nós temos hoje um grupo bem enxuto. Nós tivemos a aquisição de alguns jogadores importantes, né, significativos para a sequência de calendário. Ainda faltam alguns jogadores chegar, ainda temos lacunas de algumas posições, né, a serem preenchidas, e entendo que a competitividade ela aumenta com a chegada de novos jogadores, né, traz uma oxigenação no nosso grupo, e a evolução interna ela acontece com a vinda de reforços. Penúltima pergunta, de Jailson Baraúna. Dado, uma semana de grande desafio para o Bahia, existe alguma prioridade entre competições e como dar regularidade e eficácia nessas duas competições? Bom, hoje a prioridade é na próxima competição. Nós não distinguimos estrategicamente o que é que vai ser usado. Nós vamos com força máxima no próximo jogo, e essa é a ordem, né? A cada jogo faremos a nossa avaliação, entenderemos qual vai ser a força máxima do próximo jogo, e é assim que nós vamos conviver durante esse final de abril, com jogos sucessivos, com disputas importantes, e esperamos que a gente consiga ter a habilidade necessária para chegarmos bem nas duas competições. Última pergunta, Flávio Gomes e Paulo Henrique Reis, da Simões Filho FM 93 FM de Equié, eles abrem sobre o cenário. Diferente do CRB, que teve um jogo pela Copa do Brasil, o Bahia teve uma semana para descansar e ao mesmo tempo aprimorar questões técnicas. Essa situação pode ser um diferencial para a decisão de sábado, e o que fazer para evitar surpresas em Pituaçu? Eu sempre valorizei muito a semana de trabalho, independente do que aconteça com o meu adversário. Inclusive os números comprovam o quanto a gente é eficiente ao ter uma semana para trabalhar. Então fizemos uma boa semana, estamos concluindo hoje a semana de preparação para o jogo contra o CRB. Conseguimos aí trazer informações específicas do nosso adversário, tentar corrigir algumas coisas que ficaram sobrando do jogo passado contra o ABC. E essa condição, essa situação é importante, mas a gente sabe que o que vai ser decisivo vai ser a forma que nós vamos entrar em campo, né? No jogo eliminatório, no jogo decisivo, as atenções precisam ser mais redobradas, o nível de concentração precisa ser muito mais elevado, e se assim nós fizermos, a possibilidade de êxito é muito maior.